Deus é um Deus fiel. Me lembro da nossa primeira reunião de jovens, acho que devia ter uns 13, 14 pessoas. E hoje eu olho aqui para essa quantidade de pessoas e falo, Deus, muito obrigado. E olha que a gente tem 2 jornadas por mês. Que continue sendo assim. Muitas e muitas pessoas vindo para serem ministradas pela palavra do Senhor. Amém? Diga para o irmão que está falando assim, tudo é bom, hein? Pode dizer, tudo é bom mesmo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Quero agradecer ao teu tabernáculo por estar aqui. E eu não essa frequência, gente, na melhor qualidade, compromissados com a palavra do Senhor. Moram lá na cerâmica, terra boa. As portas estão sempre abertas para você estar aqui. Amém? Saudações herméticas. Poderia escapar. Josué capítulo 1, verso 5 e verso 9. Emerson, vê se você consegue gravar essa mensagem, ok? Roda no DVD, coloca no Face, no Twitter, coloca em qualquer lugar. Porque eu quero que todos ouçam o que Deus tem para falar nessa noite, amém? Eu dei um título para a mensagem. Eu vou ler Josué capítulo 1, verso 5 e verso 9. Eu dei um título para essa mensagem. Pode parecer estranho o título que eu dei, mas não tem problema. Depois você vai entender. O tema da mensagem é: nossa cobertura é maior do que as da concorrência. Olha para o seu irmão e diz assim: nossa cobertura é maior do que a da concorrência. Já já você vai entender por que eu dei esse título para a mensagem. Josué capítulo 1, verso 5 e verso 9. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Versículo de número 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Irmão, uma das características do Senhor que nós adoramos nessa noite é que Ele não muda. Dentre tantas características, existe uma que eu gosto demais, que é que o Senhor é imutável, ou seja, Ele não muda. Se Ele diz que vai estar comigo por onde quer que eu ande, aonde eu estiver, Ele vai estar. Amém? Amém. Você já parou para pensar no poder desta profecia, desta promessa que Deus está trazendo para nós? Não, pastor, foi para Josué, foi para mim e para você. Amém? Então eu quero que você, com a sua Bíblia aberta, olha, segure na mão do seu irmão e você vai profetizar o versículo 5, versículo 9 para ele. Mas antes, fala assim, ó, o que eu vou dizer para você é verdade. Toma posse. Amém? Então vamos lá, quando eu disser agora, você vai ler o versículo 5 para ele, dizendo assim: essa palavra profética é para você. Então vamos lá, agora. No início da mensagem, para depois a gente começar, porque sempre na subida da ladeira é meio lento, mas quando a gente começar a descer, a gente desce com força, com violência. Mas eu queria dizer para você uma coisa, vou contar um pouquinho da história do povo de Israel. Diz a Bíblia que a chegada de Israel deixou todos os povos ali da região com medo. As
notícias do que estava acontecendo, as notícias de como Israel vencia, a notícia de que Deus estava com o povo de Israel, deixava todo mundo com medo. Se o pessoal visse o povo de Israel chegar, vão tomar nossa terra, os inimigos, eles tremiam. Afinal de contas, os escravos, eles saíram do Egito 40 anos antes de tomarem posse da terra. Eles estavam tão pertinho, mas demoraram 40 anos para tomar posse de tudo. E quando tomaram posse, já vinham devastando, invadindo, tomando tudo aquilo que alguém ousasse a enfrentá-los. Qualquer exército inimigo que ousasse enfrentar Israel perdia a batalha. E aí Israel chega à terra de Canaã. Eu estou contando uma breve história do que está do capítulo 1 ao capítulo 5. E aí eles chegam a Canaã, conduzidos por Josué, um líder que o próprio Senhor escolheu. Não foram os homens, não foram os irmãos, não foram os amigos. Foi Deus quem escolheu Josué para conduzir o povo. E na verdade eles entram na terra, tomam posse daquela terra por um milagre. Todo mundo conhece a história do Jordão, né? Os sacerdotes vão até o meio do Jordão, colocam a água no chão, a água do Jordão abre, o povo passa, um milagre. Eles tomam posse da terra por um milagre. E uma vez que eles entram na terra, começam suas histórias de conquista. Só que antes de conquistar alguma coisa, diz o texto que primeiro eles se dedicaram ao Senhor. Já começa um vulco-vulco na minha cabeça. Porque tem gente que é frustrado dentro da igreja, como o Hildo falou, como o Rafinha falou aqui no início. É muito bom, irmãos. Eu creio que Deus tem os melhores lugares para nós, os melhores empregos para nós. Eu não vou falar. Eu não ia falar não. O Juninho chegou aqui e falou assim, pastor, vê quem é o dono desse Monza que está parado ali. Eu falei, Monza? Não é que não. Eu sou velho, está no cobalto, né? Uma Hilux, Monza. Não, pode avisar que não é daqui não. O Juninho falou assim, não é daqui mesmo não, pastor. Está vendo? Você está entendendo? Eu estou querendo que você tenha um Monza, pastor. Por enquanto, você vai trocar já. Tá? Já você vai trocar. Toma posse da palavra aí. Mas antes deles tomarem posse de tudo aquilo que Deus entregou para eles se dedicaram ao Senhor. Tem gente na igreja, tem jovem na igreja, que quer desfrutar das melhores coisas do Senhor, mas antes de tomar posse, você tem que aprender a se dedicar ao Senhor. Diz a Bíblia que o povo, eles chegam ali e eles fazem a circuncisão. Que graças a Deus a gente não precisa hoje. Mas era uma maneira de se dedicar exclusivamente ao Senhor. Depois de serem circuncidados, eles participam da Páscoa, que foi a celebração da libertação. Definitivamente não são mais escravos. Todas essas coisas a gente vê no capítulo 1 e no capítulo 5 de Josué. Aí a gente chega no capítulo 6. No capítulo 6 o povo começa a sua época, a sua história de conquista. Eles iniciam uma série de batalhas. A primeira delas, a batalha com quem? Jericó. Jericó, uma cidade grande, uma cidade fortificada. E a estratégia usada por Josué não fazia nenhum sentido em termos militares. A estratégia que Josué usou totalmente diferente. Porque o povo resolveu obedecer a Deus. O povo marcha ao redor da cidade 7 vezes, toca trombetas, grita, e as muralhas, o que acontece? Caem. Aí eles tomam a cidade, e os habitantes das outras cidades, das cidades circunvizinhas, ficaram atemorizados, ficaram com medo. Eles ouviam falar do povo de Israel, meu Deus, o povo de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, que você precisa entender de uma vez por todas. Talvez você aqui esteja enfrentando uma grande batalha na sua vida. Eu não sei em que área, eu não sei que desejo carnal, né, tem muitas das vezes jogado você na lona. Mas uma vez que você vença, por isso a grande necessidade da gente encarar os desafios de pé com toda a força.
Porque uma vez vencida alguma batalha na tua vida, você gera forças para enfrentar quantas forem necessárias. Amém. Amém? Amém. Você entende porque né, a sua carne, Satanás, ou sei lá quem, quer que você na primeira luta afrouxe? Por exemplo, se você for ver domingo eu estou assistindo aquele Ultimate Firefights da Vida do Belfort e daquele maluquinho lá, Anderson Silva, não, Vanderlei Silva. E o time do cara, que já perdeu duas, já está bolado. Já está bolado. Antes os caras assim, tomara que me escolha. Agora os caras estão com o pé atrás, pô. Não quero entrar na parada, não. Do Vitor Belfort. Né? Entra na parada e canta. Eu quero ver aquele pé de chamada, como é que eu vejo? Pé de chumbo. Fica todo mundo o quê? Receoso, por quê? O time de lá só vence. Então eles já estão falando, quem vai ser o próximo? É igual Miguel, porque eu não televisão, eu quero que me chame, que eu vou arrebentar, mas lá dentro eu sei. Porque assim acontece comigo e com você. Quando a gente perde uma luta, a primeira coisa que a gente quer fazer é não enfrentar de novo uma outra luta. Porque a gente já perdeu, já chega lá na cabeça, né? Poxa, perdi, vou ser humilhado de novo. Mas quando você vence, quando você consegue dizer não a primeira vez, aí fica mais fácil. Amém? Você diz não a primeira vez, fica mais fácil. Por isso que a gente tem tanta resistência de dizer não. A carne quer, você fala. Né? Algum amigo liga para tocar, sai, meu irmão, vamos pra balada, pô, tem uma mina pra gente pegar, tem um lugar, não, olha, amiga, eu conheci um brotinho, amiga, tem um colega, Deus falou, olha aí. me respeite, tem que ser mais de bem, eu faço 45 anos, na minha época era brotinho, o quê? Pitela, o quê? Gatinho, o quê? Chuchu, o que é hoje? É o quê? Chuchu, não, chuchu, não, o que é hoje? Fala aí, o que é hoje? Filé, o filé, tô com um filé que vem acompanhado de um chã e de uma alcatra. Pior que isso é mó furada, né? Quando um amigo diz assim, ó, pô, tem uma colega pra tu ir junto. É maior furada, a colega é a furada. É porque ele não quer ir sozinho, mas leva você, quando você chega lá, tu fala, valeu, irmão. 1-0 pra tu, hein? Ele se dá bem e tu fica na furada. Eu sei como é essa parada. Então o que acontece? Aí você não diz não, você fica, tá bom, vamos embora. O dia que você disser não, nunca mais convida. Vou te convidar não, tu disse não, preferi ir para a igreja. Também fica aí, planteiro. Não tem problema não. É melhor passar a vida inteira chupando o dedo do que ficar tentando resolver problema mal resolvido. Tem gente que podia estar até hoje chupando o dedo. Né? Mas não aprendeu a dizer não. Agora, chupa essa mão. Onde é que eu estava? Ah, daqui, vamos lá. Então, eu não posso me perder daqui. Todas as vezes que a gente aprender a dizer, que a gente aprender a dizer não, na primeira batalha é fácil de enfrentar a segunda. Mas o povo de Israel vence Jericó, mas dá de cara com a cidade de Ai, que era o segundo alvo do exército israelita. E, meu irmão, aos olhos naturais seria uma vitória muito fácil. Eles chegam lá, espiam a terra, olham para a terra, acham a terra fraca, pequena, um povozinho medíocre, um exércitozinho medíocre. Josué manda só 3.000, de um exército de milhares, Josué manda 3.000. Esperando assim, com 3.000 a gente vence rápido. Com 3.000 é mole. Ninguém acreditou quando os soldados de Ai se levantam para se defender. A Bíblia diz que o exército de Israel virou as costas e fugiu. Agora, como pode? Alguém que recebe autoridade, alguém que recebe uma palavra como aquela, onde tu foi, eu irei, não te desampararei, não vou te deixar, estou contigo, o que eu prometi a Moisés eu vou fazer na tua vida. Deu as costas e fugiu. Segundo a Bíblia, muitos homens morreram na batalha, e Israel foi totalmente abalado por uma derrota inesperada.
E aí Josué e os anciãos começam a procurar uma explicação. Por que eu perdi? Por que fomos derrotados? E Josué chega a uma conclusão, irmãos, que essa é uma das conclusões que eu e você precisamos ter sobre a nossa vida na hora que a gente pecar. Josué diz assim: não fomos nós apenas que fomos envergonhados, mas o próprio Deus. Deus foi envergonhado com a nossa derrota. E aí Josué pergunta: Deus, por que nós perdemos a batalha? Por quê? Deus é rápido, irmãos, em responder. Deus fala assim: porque tem pecado escondido. E toda vez que houver um pecado escondido, vocês vão perder a batalha. Como é que alguém pode vencer uma cidade fortificada e perder para uma outra tão fraca? Jericó era muito mais forte, muito mais poderosa. O povo vence. Ai, o povo perde. Você já parou para pensar puxa pastor, por que eu venço umas coisas tão difíceis e escorrega uma casca de banana? Eu vou te responder: desobediência e pecado escondido. Aí a gente chega no capítulo 7. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim: o bicho vai pegar agora. Capítulo 7 de Josué. Deus, depois que dá essa resposta, Deus manda Josué convocar o povo. Para quê? Para descobrir onde é que o pecado estava escondido. Acã era um dos soldados do exército do Senhor, mas ele havia desrespeitado a palavra e a ordem de Deus. Diga comigo: desrespeitou. Diga, mas olha, desrespeitou. E eu quero que você responda para você mesmo nessa noite: você é alguém que respeita a palavra de Deus? Quero que você olhe para Deus e você é alguém que respeita a palavra de Deus? Em vez de destruir as coisas proibidas e entregar os metais preciosos para a casa de Deus, para o tesouro da casa de Deus, Acã leva algumas coisas para a tenda dele. Acã esconde uma capa babilônica, um pouco mais de 2 quilos de prata, trazendo para a pesagem de hoje, 2 quilos de prata e 500 gramas de ouro. Aparentemente coisa pouca, mas a consequência da desobediência foi gravíssima. Aí a gente chega no capítulo 8. Eu estou fazendo só um resumozinho, em casa você lê. Ao invés de ficar perdendo tempo lendo que não presta, lê a Bíblia. Amém. Essa risada é porque você está lendo alguma coisa que não presta? Capítulo 8, o pecado é removido. Diga comigo: o pecado foi removido. E aí o exército de Israel volta à batalha. E a segunda batalha foi bem diferente. Deus vai junto com o povo e entrega a cidade na mão dos israelitas. Por meio das 2 batalhas que nós lemos na Bíblia, Deus deixa bem claro que as conquistas em Canaã não seriam alcançadas por causa da força militar do exército de Deus, mas através da fidelidade espiritual. Irmãos, Deus entrega inimigos nas mãos dos fiéis. Deus desvenda planos do inimigo para aqueles que são fiéis. Não é através de estratégia, não é por força, não é por violência, mas é pela obediência ao Espírito Santo de Deus. Muitas coisas estão sendo perdidas por causa de desobediência. Pastor, não, pastor. Pastor, você não conhece a minha história. Eu estou caindo por causa do Satanás, daquele endemoniado. Não, você cai por causa da desobediência. Pensa comigo: quantas vezes alguém já disse: não vai para aquele lugar não? Aí você disse: nada a ver.
Nada a ver, professor, nada a ver, nada a ver. Quantas vezes? E aí eu começo a pregar para você nessa noite. Qual a importância da obediência? Você já parou para pensar nisso? Por que ser obediente? E aí a gente pode imaginar, né, quando Josué chega na tenda de Acã, a gente pode imaginar Acã e qualquer um dos israelitas tentando justificar o seu pecado. Quando Josué chega até a tenda de Acã, vamos conjecturar, sem ferir nenhuma parte da Bíblia, mas vamos conjecturar: Acã, por que você fez isso, Acã? Um pouco de ouro e um pouco de prata faz mal a alguém? Tem alguma coisa errada em possuir uma capa babilônica importada? Ô Josué, que é isso? Uma capinha tinha 229 mil, eu fiquei com uma. Tem algum problema? Ô Josué, olha quanto tem de prata, eu fiquei com 2 quilinhos só. Olha o ouro, tudo é ouro, garfo é ouro, faca é ouro, prata é ouro, eu fiquei com 500. Tem algum... Ô Josué, brincadeira, tem algum problema? Meu irmão, o problema não está na coisa em si, o problema está em desobedecer a palavra de Deus. Em desobedecer o que Deus está dizendo. Hoje pode ser que você não entenda o porquê de algumas coisas que Deus colocou para nós, algumas regras que Deus colocou para nós. Talvez você diga assim: pastor, faz mal satisfazer, né, o desejo da minha carne? Pô, pastor, me responde uma parada séria. Sério, o senhor já foi jovem. Por que tem uma balada dando um beijo na boca? O que tem eu tomar uma cervejinha? Não tem nada a ver, pô. Pastor, eu tomei uma cervejinha. Eu dei uns beijos. Nada a ver. Eu dei uma balançada, né? Eu tava lá. Eu fui pra balada, assim, sem brincadeira, eu fiz um propósito. Não vou ficar quietinho, não. No máximo, vou mexer o pezinho. Só que, pastor, eu vi um rapaz, ele ficou de lá. Eu não aguentei, pastor. Foi mais forte. O que tem, pastor? O que é que tem? O que tem eu fumar um cigarrinho de maconha? Na verdade, eu fui o queima-beijo. Eu peguei o último. Queimei o beijo. Foi o último. O que tem, pastor? Tem nada. Pastor, o que tem? Tem nada a ver, pastor. Pastor, qual é o problema? Eu transar com o meu namorado, eu vou casar mesmo? Tem problema? Já vou casar, pastor, só estou adiantando as coisas. O que tem? Justificativa. O que tem em lugar umas fitazinhas pornográficas, pastor? O que eles têm assistir uns filmezinhos? Né? Minha mãe está dormindo, pastor. Se minha mãe tivesse acordada, ela ia olhar para meu filho: o que é isso? Mas ela está dormindo. Eu espero todo mundo dormir em casa, pastor. Eu fico até 3 horas da manhã, quase dormindo um zumbi, mas dá 3 horas, está todo mundo dormindo, eu acordo, legal. Eu fico legal 3 horas da manhã para assistir o negócio. Eu tenho que aprender, né, pastor? De idade. Pastor, o que tem? Meu pai chega mamado em casa, ele não sabe quanto tem no bolso dele, eu vou lá e pego 50. Eu dou o dízimo, pastor. Eu quero, mas eu dou o dízimo. O que tem? Irmão, se Deus falou que está errado, para de arrumar justificativa, por favor. Está errado. Para de ficar dizendo o que tem. Ainda que você não entendamos os motivos dele, é melhor obedecer. Quando eu era mais novo, minha mãe falava assim, eu falava para minha mãe assim: ô seu pai, eu não era crente. Eu não era crente. Eu falava: posso ir ao baile? Minha mãe: pode, 10 horas tem você em casa. Ai de mim e do meu lombo, se eu não chegasse às 10. Ai de mim, 15 para as 10, ela já estava na porta me esperando. Meu pai nem ligava, mas minha mãe.
na porta. Se eu chegasse 10 e 1, sabe o que ela fazia? Você não vai mais, não me pede que você não vai mais. 10 e 1. Hoje eu vejo jovem chegando em casa 4 horas da manhã. Entendeu? 4 horas da manhã. Isso é uma visão do seu pastor. Você que visita, né? Não sei se o pastor vai ser, mas você que é membro aqui, jovem, uma visão do seu pastor. 4 horas da manhã não é hora de crente estar na rua. Não está evangelizando. Não está dando socão para ninguém. Está dando mole. Está na pista dando mole. Mas eu estou com outros irmãos crentes. Está dando mole. 4 horas da manhã você está orando, pelo menos. Quer ficar acordado? Vai orar. Por mim, ainda por cima. Entendeu? Não é, para mim não é orar, irmão. A minha pai deixa. Tudo bem, eu estou falando para mim. Para mim. E eu nunca perguntei para minha mãe, por que eu tenho que chegar às 10 horas? E a gente assim, né? E quando olha o argumento que eu usava, mas mãe, o seu colega não é meu filho é você, eu quero você 10 horas em casa. Você não precisa entender por que Deus colocou ela, você só tem que respeitar, filho. Amém? Olha para o irmão que você precisa entender por que ele colocou isso. Você tem que só respeitar e obedecer. Aí eu fiquei pensando, né? Rapaz, por que eu dei esse título para a mensagem hoje? A nossa cobertura, não é que eu até esqueci, é maior que a do concorrente. Aí eu me lembrei que eu vi uma propaganda na televisão de uma empresa de telefonia. Eu não posso falar o nome, porque eu não vou dar esse jabá, né? De graça, porque a gente está gravando. Tem gente que está assistindo na Tunísia, tem gente que está assistindo na Tecoslováquia, tem gente que está assistindo nas Ilhas Malvinas, que estão tentando de novo ter uma guerra lá entre Inglaterra e Argentina. Eu vou dar, né? No Iraque, lá, Saddam, né? Saddam é aquele outro barbudo que dizem que morreu, é grupo, né? Como é que é o que da Torre Gêmea lá? E lá isso é grupo, não morreu nada, isso é grupo. Então vai que eu vou falar aqui que é propaganda viva. Eu não vou falar isso, eu não vou fazer jabá nenhum para ninguém. Mas eles colocaram lá, nossa cobertura é maior do que dos concorrentes. Eu fiquei pensando, e aí eu percebi, irmão, que muitas das vezes nós pensamos. Aqui não tem ninguém assim não, mas nós pensamos. E aí o pessoal que eu dei um toque se prepara aí. Nós pensamos que nós podemos cobrir ou encobrir os nossos pecados com mais eficiência do que os olhos de Deus. A gente acha que Deus não vê o que a gente está fazendo. E aí a gente cobre, porque a nossa cobertura é maior do que a do concorrente. Amém? Amém. Vamos, Priscila, essa é a luz. Vou perder a graça. Ei, cara. Ei, cara. Beijo, cara. Ah, para, crente, com essa cara. Isso, eu sou não. Napolitano, com bailar cerâmica, você chega com bailar cerâmica. A gente está com essa dinheiro para Praça 7, olha o nome, Praça 7, só 7, pessoal. Não, cara. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Ó, só uma condição. Quem pode ver? Quem pode saber? Chegou a brilhar. Ela na igreja. Ninguém pode saber, tá? Ó, você vai na frente, depois eu vou. Só que não vai falar sobre a igreja.
não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber. Tá bom, tá bom. Você é a música. Só que meu trabalho eu escuto direto, cara. Você tava ficou muito dinheiro. Pega, né? Você escuta. Não conta com ninguém, não. Acho que não pode saber. Eu pensei que você ia cantar. Quando o inverno... Pois é, né, gente? Hoje é sábado. Hoje é sábado, daqui a pouco a gente sai de fio ou da balada. Eu sozinho, não vou não. Aí esse aqui é o problema. Se eu chegar pra garota que sai com o moço todo, ela vai tomar rasteira. Vou aceitar. Vou aceitar, porque eu ia dizer pra ela que eu tenho um cerato. Eu ia falar do cobalto. Mas o cerato dá mais estilo, né? Chega pra dizer que eu tenho uns buquinhos cerato. Ela vai falar, pô, tu tem dinheiro pra caramba, cara. Eu tô contigo. Colamos junto. Falei, já é, demorou. Depois que ela cair na minha lábia, senti gostinho, calcinho no beijo. Ela sabe comigo, eu tô com gostinho meia vez. Pindamonhangaba. Para ali, filho. Não aguento mais. Tô rindo lá. Isso é palavrão. Falando palavrão de quem acabou. Você tá ali. Cadê? Ai, gente, vou aproveitar hoje que eu sou da igreja prometido. Mas foi com a história não, tô aí. E vou pra balada, vou botar tudo pra fora. Afinal, loura alta, bonita e sensual, talvez não seja todo. Sobrou a pior parte, né? Eu não falou nada. Essas coisas parecem engraçadas, mas muitos de nós estamos querendo fazer os nossos erros, estamos querendo cobrir os nossos erros. E aí, passamos a vida inteira assim. Ficamos assim, a vida inteira assim. E você sabe qual é o perigo do pecado escondido? Muita gente pensa que o pecado oculto não prejudica ninguém. Na igreja são uns, no altar são uns, na frente dos irmãos da igreja são uns. Mas de verdade, quando acham que ninguém está vendo, estão assim. O caso de Acã mostra que o pecado escondido pode prejudicar não apenas ele, mas muitas pessoas. Acã consegue esconder o pecado de todo mundo, mas Deus viu. Lá em Hebreus 4,13, tem uma frase dizendo o seguinte, ó: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar conta. E aí eu quero que você pense em algumas consequências de um pecado escondido. Primeira coisa, o pecado escondido tormenta a consciência.
escondido tormenta a nossa consciência. A gente fica o tempo todo pensando naquela situação, com medo de ser descoberto. A gente anda na rua, será que alguém me viu? Se a gente tiver uma situação, outro dia eu preguei uma mensagem aqui dizendo o seguinte, o tipo da mensagem: quem é você quando ninguém está olhando? Se você tiver que fazer alguma coisa, tiver que olhar para um lado e para o outro, igual Moisés fez para matar o egípcio, Moisés viu o cara discutindo com o hebreu, olha para um lado, olha para o outro e mata o cara. Se você, ao fazer alguma coisa, tiver que se preocupar se tem alguém olhando, tu está fazendo cagada. E aí viver a vida assim, escondidinho, tormenta a tua consciência. Se alguém ver, se alguém souber, ai meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim se eu estou tornando o pecado escondido? O pecado oculto pode trazer consequências terríveis. Irmãos, por causa do pecado de Acã, pais enterraram seus filhos. Esposas enterraram seus maridos, avós enterraram seus netos. Por causa do pecado de Acã, o povo foi envergonhado, perdeu uma batalha com o inimigo fraco. Será que outras pessoas, ou até entes queridos, amigos, sofrerão por causa do nosso pecado escondido? Você já não parou para pensar que talvez o teu erro pode estar levando pessoas da tua casa à morte? Pastor, o que é isso, pastor? Talvez não seja morte física, mas morte de um sonho, morte de uma conquista. Você quer ver uma coisa? Existem muitas mulheres inocentes, que estão morrendo de doenças sexualmente transmissíveis por causa de pecado escondido do seu marido. O marido tem um monte de mulher na rua, chega em casa, dá uma de bom almoço e transmite para a esposa doenças sexualmente transmissíveis. E elas estão morrendo. Eu não sei o que houve. E fazem cara de, de sem vergonha. O que é isso? Por que você está com isso? Olha lá, você está andando, hein? Miserável. Essa novela que começou agora aí, do flamenguismo, vai ser a única chance do Flamengo ganhar alguma coisa, vai ser com o Tufão. Entendeu? A única chance. Esse ano, a única chance é se o Tufão fizer alguma coisa. Mas o cara tem 3 mulheres, e os crentes estão lá. É isso que a gente é disso que a gente se alimenta? Do malandro que tem 3 mulheres, que tem 3 famílias, e a gente acha graça disso? Ei, o pecado oculto destrói o teu espírito, irmão. Você sabia disso? Em Tiago 4:1 fala dos prazeres que militam na nossa carne. Prazeres que militam, isso é linguagem de guerra. Isso é linguagem, não é linguagem poética. Tiago está dizendo que tem uma luta, tem uma guerra. Se tem uma guerra e eu tenho pecado escondido, o meu espírito está enfraquecido. Meu espírito está morto, quase morto. 2 Pedro verso 11 explica melhor. Ele diz assim, paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quando eu e você, irmão, deixamos os nossos desejos, a carne, dominar as nossas vidas, nós estamos destruindo a nossa espiritualidade. Quando alguém diz assim, pastor, eu estou sem fé para ir à igreja, você pode ter certeza que ele está sendo dominado pelo espírito da carne. Existem coisas escondidas na vida dele. Porque se você traz à luz o que está escondido, as trevas perdem a sua força. Vamos pegar, passar vírus no corpo do Ciro. Você está entendendo? Agora, como é que nós, como igreja, temos que lidar com os nossos pecados escondidos? Primeira coisa, a palavra mostra a necessidade de algumas atitudes para que eu e você nos livremos do erro oculto, daquilo que está escondido.
E a gente tem que considerar esse princípio. A primeira coisa, pare de se enganar. Reconheça que o seu pecado escondido está errado. Pare de se enganar. Uma das defesas mais antigas do pecador é negar o fato do pecado. É achar que está tudo bem. Mas isso não é pecado, não. Se você consegue se persuadir que seu ato não é pecaminoso, a sua consciência não vai doer tanto. Porque você já disse para si mesmo que não é pecado. Então a sua consciência não dói. Como eu falei, o que tem a ver? O que tem a ver? Eu ir para a palavra, o que tem a ver eu beijar muito? O que tem a ver eu fazer sexo antes do casamento? O que tem a ver eu mentir? O que tem a ver eu pegar um dinheirinho escondido? O que tem a ver? O que tem a ver eu falar mal dos outros? Irmão, tem gente falar mal dos outros pelas costas é pecado. Mas tem gente que usa, eu sou sincero. Sincero fala na cara, não fala pelas costas, irmão. Mas tem gente que acha que não é. Tem gente que já cauterizou. Não. Tem jovem que tem problema de masturbação, seja homem ou mulher, e acha não, já botou na cabeça que não. Como é que diz? É refrigério. Pô, pastor, eu me sinto aliviado. É pecado. Mas então por que é pecado? Você pensa em quem você está fazendo? Em alguém que não é seu. Você faz menção da sua avó. Ah, vovó, querida vovó. Você pensa em alguém que não é teu, irmão. Isso é pecado, você está desejando alguém que não te pertence. A Bíblia diz que só de pensar, você já adulterou. Jesus é radical demais. Só de pensar. Se pensar até, imagina. Oh my Lord. Imagina, se pensar até, imagina botar a mão no jarro. Ai, não deixa quieto. Está falando, Meu irmão, quem define o padrão do pecado é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, em 1 João 3,4, diz que o pecado é transgressão da lei. Provérbios 14,12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A gente pode fechar os olhos à verdade, meu irmão, e se recusar a ouvir a palavra de Deus. Só que a nossa rebeldia não muda um i na verdade revelada através da palavra. E Provérbios 28, verso 9, preste atenção nesse texto. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia o ouvido para ouvir a palavra de Deus, até a sua oração, irmão. Aí o cara está cheio de pecado, miserável, safado. Chega na igreja e diz: oh, meu Deus, meu Pai. Aleluia, toda honra e toda glória. Deus de mistério. A Bíblia diz que essa oração bate do teto e volta. Eu imagino Deus fazendo assim: vai se consertar, vagabundo. Uma outra atitude que a gente precisa ter é necessário se arrepender. Nós, como homens, procuramos várias maneiras de suavizar, e de tratar do nosso pecado, mas Deus não aceita. Deus exige arrependimento. E esse arrependimento ele tem que ser nascido através de tristeza. 2 Coríntios 7:10 está escrito lá. Mas Provérbios 28 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcança misericórdia.
Só tem um jeito, meu irmão, de você sair dessa cobertura. Se você se arrepender. Se não se arrepender, fica com o pecado coberto. Fica à mercê. Você sabe o que é ser refém sem nunca ter sido sequestrado? Existem pessoas reféns sem nunca terem sido sequestradas. Sabe o que é isso? É quando você tem uma sujeirinha escondida debaixo do tapete que alguém sabe. Aí quando alguém encontra você, por exemplo, você está, vou falar do altar, você está aqui cantando, o Rio mora lá na cerâmica. Chega lá na cerâmica, ele tem uma paradinha, um errozinho, um pecadinho debaixo do tapete, que o Julinho sabe. Aí ele pensa assim, o Julinho mora lá em Nova Iguaçu, deu reúno aqui em Vila Isabel, o Julinho nunca vai aparecer aqui, aí o Rio está aqui. Quero te ver, quero te ver. O Julinho sobe. Quero te tocar. Misericórdia. Quero te abraçar. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Acabou a espiritualidade. Acabou. Vai ficar doidinho o culto inteiro. Vai ficar ministrando o culto inteiro pensando que esse miserável está fazendo aquilo. E se o Julinho, antes de terminar o culto, falou assim, quero falar contigo, já foi. Já tremeu da cabeça aos pés. Meu Deus do céu. Se viu o Julinho cumprimentando o pastor, e aí, pastor, como é que vai? Já fica de ninguém aqui do lado assim, ó. Estou aqui do lado, tá conversando aqui, estou prestando atenção aqui, ó. E aí, Julinho, tudo bem? Conversando com o pastor? Quer vir para cá? Puxa vida, para cá, para. Vou te botar no ministério de louvor. Não tem jeito, arrependimento. Precisamos aprender a pedir perdão a Deus. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, pode vir os meninos. Estou terminando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você diga assim, pastor, eu não consigo vencer o meu pecado sozinho. Ninguém consegue. Procure ajuda. Procure ajuda. Talvez você pense assim, pastor, mas eu não posso falar para ninguém. Se eu falar do meu pecado para alguém, as pessoas vão pensar mal de mim. Se eu confessar meu pecado para alguém, elas vão perder o respeito por mim. Ou então eu vou falar para todo mundo meu problema. Mas já pensou essa vergonha? Irmãos, é normal nós sentirmos vergonha quando revelamos algum pecado. É normal sentirmos vergonha quando revelamos alguma das nossas fraquezas. Quando eu e você nos abrimos, nós nos tornamos vulneráveis. Quando a gente abre para alguém o nosso pecado, a gente fica desprotegido. Mas eu queria que você refletisse numa coisa. Não seria melhor riscar a vergonha agora do que passar a eternidade banido da presença de Deus? Tiago diz, no capítulo 5, no verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para que sedes curados. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus está chamando, nesses últimos dias, uma igreja que reconhece. Uma igreja que reconhece que não dá mais para viver um pecado escondido debaixo do tapete. Talvez você diga para mim, e há várias situações, você diga para mim, pastor, mas é muito difícil, eu não consigo me controlar. Quando a situação vem, pastor, é muito forte, pastor. Deixa eu te contar uma coisa para terminar essa mensagem. Lá em Gênesis, quando Caim e Abel oferecem
uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz que Deus rejeita de Caim e aceita de Abel. Abel fica furioso. Caim fica irado. Caim fica irado. E o que aconteceu com Caim, lá em Gênesis, tanto tempo longe de nós, mas que faz parte dos nossos dias atuais. Lá em Gênesis, Caim fica irado e quer cometer um pecado. Aí sabe o que Deus diz para ele? Que serve para mim e para você hoje? Gênesis capítulo 4, verso 7 diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. Caim, o teu desejo vai ser contra ti, vai se levantar. Mas eu te dei autoridade para dizer não, para dominar o teu desejo. Então a gente não pode dizer que ele é mais forte do que eu. A gente não pode dizer, não, pastor foi mais forte do que nós. Pastor, o senhor não entende, pastor. Pastor, o senhor não entende. Aquela menina, aquele rapaz que chegou perto de mim, pastor, é muito lindo, pastor, não vem. Você não tem autoridade e unção para dizer não. Todo solteiro pensa assim. Tem menor aqui? Não. Todo solteiro pensa assim: rapaz, quando eu casar vou fazer sexo todo dia. Mentira. Mentira, não faz todo dia. Vai fazer no primeiro mês, depois de 2 dias, uma vez por semana, 15 em 15. No caso do meu pai, de ano em ano. Aí é solteiro, quer fazer todo dia. Diz que não se controla. Ei! Tem autoridade sobre a tua vida, irmão, para dizer não ao pecado. Diga essa palavra para o irmão do teu lado aí: se você tem autoridade e unção sobre a tua vida para dizer não ao pecado. Eu e você conhecemos a história de Caim. Caim não suportou. Caim, quando enfrenta esse desafio, ele cede. Mas nós, levanta sua mão, diga assim: eu. Não, diga assim: eu, não diga eu. Pela graça de Deus, vou fazer diferente. Amém? Quando o pecado bater a sua porta, a Bíblia diz que Deus falou para Caim: Caim, quando o pecado bater na sua porta, ó, você tem que dizer: não. Não quero. Não posso. Não vou. Porque o pecado não é maior do que você. Porque a tua vontade não é maior do que a unção de Deus sobre a tua vida. A partir dessa noite, deixe que a cobertura de Deus seja maior na sua vida do que a cobertura dos concorrentes. Amém? Que Deus nos abençoe e de verdade nos ajude nessa nossa batalha diária contra o pecado. O desejo do meu coração, meu irmão, de verdade, é que eu e você a cada dia nos levantemos em autoridade para dizer não a toda a investida do diabo contra as nossas vidas. Eu nasci para ser santo. Você nasceu para ser santo. Você foi chamado para a santidade diante do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Colossenses capítulo 3.
Colossenses 3, verso 1 ao verso 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quer um segredo para não pensar no pecado? Pense nas coisas lá do alto. Porque nós já morremos, irmãos. Nós já morremos com o pecado. A nossa vida está em Cristo. Aleluia. Feche os meus olhos, para viva na cadeira. Se eu me humilhar.